Isto posto, minha gente, eu tenho aqui algumas propostas para o nosso encontro de hoje. É um encontro que é um pouco, ele é um pouco pretensioso. Eu acho legal que ele comece de forma pretensiosa, até para que se for para acontecer, que sobre do que falte. É melhor sobrar coisa do que faltar coisa para o nosso papo, tá? Então vamos lá. Isa, por gentileza, fique à vontade a hora que você sentir que seja um momento aí de falar: olha, Felipe, tem umas perguntas aqui, acho que faz sentido. Fique super à vontade para trazer essa informação, assim como lembre-se, por favor, da lista de presença também, tá bom? E vocês, claro... Pois não, Isa? Que eu mutei todo mundo. Então, se vocês forem fazer alguma observação em algum momento, vocês estão mutados, só ficar com ruído. Mas aí vocês podem mandar no chat ou pedir a palavra para mim no chat, que eu coloco vocês na lista para vocês fazerem a pergunta. Obrigado, Isa. Maravilha, então. Fiquem super à vontade mesmo. Eu preparei umas 3 ou 4 coisinhas aqui para falar para vocês. Mas ainda assim eu gostaria muito que a gente trocasse coisas também, tá bom? É uma vontade que eu tenho mesmo. Porque é um tema que diz respeito a todas e a todos nós. Eu tenho essa impressão, e aí, por falar em impressão, eu já quero colocar algumas premissas aqui para o nosso bate-papo, tá bom, gente? Porque com essas premissas a gente já facilita a fluência. O que eu estou chamando de premissa? Esse encontro não pretende explicar a vida de ninguém. Não pretende dizer que se A vai para B, do B necessariamente vai para C e a vida de você está explicada. Não é isso. A ideia é que a gente compartilhe impressões, noções. É claro que nós vamos trazer também referências, alguns conceitos, algumas informações. Essas sim tem fonte, essas têm autores e autoras. Aí não se trata de uma questão de opinião, porque a gente está num momento em que essa ideia de que é a minha opinião pode levar para um lugar até mesmo de enfraquecimento do debate, né? Então o que eu quero propor aqui é que a gente não se prenda a definições, não se prenda a uma explicação que queira dar conta de tudo, mas também a gente não abre mão do conhecimento que já foi produzido, tá bom? Então essas colocações, outra premissa é que a gente não vai generalizar de forma alguma, né? A gente está colocando impressões, noções, é um bate-papo que se pretende nesse sentido filosófico. Tá? Então vamos mergulhar por aqui. Eu pedi para a Isa preparar é um recurso que existe, o nome é até estranho, né? Porque ele fala, Mentimeter. Parece que é uma medida de mentira, né? O quanto você mente, né? Mas não é isso não, né, Isa? É uma página que faz um trabalho bacana. Você acessa a página e lá você coloca palavras ou pequenas expressões e que formam um gráfico bem visual mesmo, para a gente entender o termômetro da turma em relação a essa provocação. Eu acho que você já deve ter visto isso. Então, Isa, se você puder colocar para a gente esse caminho para as pessoas acessarem o Mentimeter. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar ali no chat, tá? Por favor, é um aquecimento para o nosso papo aqui. Você vai olhar no chat, você vai clicar no link, e aí você vai ter que clicar um códigozinho, acho que são 6 números, se não me engano, para acessar uma página. E nessa página vai ter uma pergunta, porque eu quero entender o que gera em você essa pergunta: o que vão pensar de mim? Em uma palavra ou em uma expressão curtinha assim, o que gera em você quando você se depara com essa pergunta? O que vão pensar de mim? Então eu queria que você registrasse, por favor, para a gente tentar captar o que essa provocação traz num sentido mais amplo ou mais potente para essas pessoas que estão aqui. Então, por gentileza, e aí a Isa vai compartilhar a tela com a gente, conforme for surgindo esse gráfico das palavras e das expressões, do que a gente sente, cada uma e cada um sente aqui, quando você é confrontada
com essa pergunta: o que vão pensar de mim? Então, por favor, quando você quiser colocar na tela já, Isa, por gentileza, o resultado que for surgindo. A Drica colocou aqui no chat, por favor, Drica, se você puder colocar também lá no link, e apareceu ali já, ó. Estão surgindo as palavras ali. Você vê que quanto mais gente coloca, mais aparece, e quando a palavra fica centralizada com uma dimensão diferente, é porque, claro, está havendo uma repetição nas respostas. Então aqui ó, a gente já vê algumas dianteiras aparecendo ali. Olha lá, ó. Já temos ali, claro, não preciso dizer, para quem está vendo na tela, você já percebeu ali que olha, o julgamento acabou de passar pelo desconforto voltou um pouco à frente. Então vamos mais um pouquinho, vou esperar mais um minutinho para que mais gente consiga acessar. Tá? É um termômetro bem interessante para a gente poder avançar com o papo. Mais um instantinho, por favor. Gostaria muito que você colocasse a sua contribuição também. Estamos aqui fazendo uma pesquisa de opinião em tempo real, de uma expressão que é muito forte, que é muito potente, e na minha vida tem muita presença. Eu suspeito que na vida de muita gente essa nuvem, esse espírito da coisa, do que vão pensar de nós, né? Então está muito presente, e algumas suspeitas minhas estão sendo confirmadas, que eu tinha algumas suspeitas com essa votação aqui. Eu não ia cravar nada assim, vai acontecer isso, mas suspeitas eu tinha algumas. Vai lá, mais 10 segundos, por favor. E aí a gente vai fazer uma observação bem rápida. Vai lá, 5, 4, 3... O que essas setinhas que aparecem aqui, Isa? Você sabe? Por que tem umas setinhas loucamente aparecendo aqui? Bom, muito bem. Quem inseriu, eu agradeço bastante. Obrigado por colaborar com esse nosso aquecimento aqui. Para quem está chegando, tem gente, se não me engano, na sala de espera, viu, Isa? Tá bom? Obrigado por você ter chegado aqui. Me apresentando novamente, eu me chamo Felipe, para quem não me conhece. Eu sou gestor voluntário do Canto Cidadão, desde a fundação, em 2002. Muito bem, gente, olha só as 3 palavras que se destacam aqui, à frente à pergunta: o que vão pensar de mim, e o que ela gera em você. Insegurança, desconforto e julgamento. Eu vou registrar essas 3 palavras aqui, porque, claro que ao longo do papo, uma vez que vocês colaboraram com essas impressões, eu vou buscar algumas costuras. Vamos procurar outras palavras. Tem gente que colocou nada demais. Legal, gostei da sinceridade aqui, né? Gera insegurança, então tem mais uma insegurança ali. A outra, respeito, responsabilidade, consciência, preocupação, autenticidade, nunca liguei para isso, indiferente, retração, incômodo, medo, vergonha. Tem uma carinha também, apareceu uma carinha que é tipo um emoji ali, eu não sei em que condição emocional está o emoji, ele está deitadinho. Bom, então isso colocado aqui, depois... Oi? Alô? Alô, fala de onde? Quer falar com quem? Então, isto colocado, pessoal, se eu registrar ainda as outras 2 palavras que apareceram um pouco mais, na verdade 3, a gente chega a um entendimento aqui que nós temos 3 palavras que causam incômodos, com muito destaque, e outras 3 que também causam alguma espécie de incômodo, também, que é medo, vergonha e ansiedade. Elas também tinham aparecido um pouco mais. Pronto, Isa, por favor, já pode voltar para o modo de... Deixa eu colocar aqui na exibição do orador. Muito bem. Pois bem, pessoal, deixa eu colocar um contexto aqui desse título para vocês, e aí eu vou fazer uma caminhada por uma linha de pensamento que eu propus aqui para o nosso papo,
Que no fundo a minha ideia é que a gente faça uma conciliação com o que essa pergunta significa no geral. Até porque se a gente percebe que é uma pergunta que gera insegurança, desconforto, julgamento, ou seja, o ato que está envolvido nisso, ou seja, tem um outro que está pensando sobre mim. Então vamos entender o que está por trás dessa pergunta, porque isso é essencial para o caminho que a gente vai seguir aqui. Então, o ato e o fato de alguém estar pensando algo sobre mim gera em mim uma influência. E a influência que foi mais destacada tende para uma influência que apequena a nossa potência. Ou seja, chamando de potência aquilo que a gente tem de energia, de vitalidade, de poder fazer mesmo. Porque insegurança é desconforto, julgamento, ansiedade, vergonha, medo, certo? Então isso, convenhamos que isso está dentro de uma categoria que gera afetos que desestimulam, que desenergizam. Tá? Quero saudar também o pessoal que está no Facebook, a gente está transmitindo também ao vivo pelo Facebook. O que vão pensar de mim? Um contexto aqui é que eu cresci como uma criança marcada por uma timidez importante. Uma timidez, uma introspecção. O que é diferente de introversão, né? Se a gente faz uma reflexão rápida, assim, até buscando apoio nesses conceitos de pessoa introvertida, pessoa extrovertida, é diferente de pessoa tímida, de pessoa inibida, no sentido que eu estou colocando aqui. A pessoa introvertida busca momentos de contato consigo mesmo e busca mesmo e gosta de estar consigo. E isso não é um problema necessariamente. Busca até se energizar, busca até se fortalecer também em contato consigo mesmo. Por outro lado, pessoas extrovertidas buscam esse mesmo caminho mais no grupo, no encontro, no coletivo. E tá certo, e no sentido de que não é uma condição que gera algo negativo de cara. Então tem gente que prefere ficar mais sozinho, tem gente que prefere ficar mais em grupo. O que essas pessoas têm em comum é a capacidade de transitar pelos outros campos. Por exemplo, o introvertido também tem capacidade de ir até o coletivo. O extrovertido, que prefere o coletivo, também consegue lidar com momentos de contato consigo mesmo. O que muda essas possibilidades é quando a pessoa é inibida, é tímida, ou por outro lado é dependente do convívio. Então daí você cria restrições. O meu caso é que eu era uma pessoa introvertida e ainda sou, porque gosto de ficar comigo, gosto de estudar sozinho, gosto de fazer minhas coisas, assim, eu tenho a capacidade de ficar bem comigo mesmo. No entanto, além da introversão, era muito forte em mim a timidez. A timidez tem a ver com uma das palavras que apareceu aqui no nosso gráfico ali, que é o medo, né? É o medo e a insegurança que gerava em mim, porque eu tinha medo, a insegurança, o desconforto do que os outros pensariam de mim. De que tipo de valor a outra pessoa, aquela que me observava, aquela que falava comigo, aquela que esperava uma resposta minha, que tipo de valor aquela pessoa atribuiria a mim mediante aquilo que eu oferecesse. Portanto, a minha condição de existência estava bastante atrelada à opinião alheia. Uma outra premissa importante aqui é que a gente não está fazendo esse encontro para ligar um F desse tamanho para o lugar do outro, para aquilo que os outros pensam da gente, para aquilo que os outros sentem por nós ou sentem falta em nós. Não se trata de tirar o lugar do outro, até porque eu vou começar a trazer argumentos que mostram para a gente
que é bastante importante e plausível que a gente cada vez mais aprimore o contato com o outro. Então, quando a gente fala de o que vão pensar de mim, se isso gera incômodo, bom, uma solução mais simples seria: eu vou tirar o outro da conversa. Porque se eu tiro o outro da frente, eu estou livre. Se não tem nenhum outro, nenhuma outra, eu não tenho mais desconforto, eu não tenho mais insegurança, eu não tenho mais julgamento, porque não há ninguém a me julgar, a me ameaçar, a me desconfortar. Então não é a nossa proposta. Até porque isso dava para fazer num tweet, né? Se você não quer se importar com o que os outros pensam de você, não tenha nenhum outro na tua vida. Eu acho que não deu 140 caracteres, eu acho que até cabia. Não tenha um outro na tua vida. Ah, nenhum outro. Aí você está livre. Agora, não é a nossa proposta, até porque tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida em relacionamento com o Canto Cidadão, que nos une aqui nesse encontro, a nossa vontade é de fazer bons encontros. Então, o outro é fundamental. Muito bem, galeras. Vamos lá. Eu queria trazer aqui uma pergunta super simples, assim, para começar. E ela é simples na ironia. Porque, assim, por que a gente vive? No sentido de, por que a gente insiste? Por que a gente segue na vida? Por que a gente continua? Por que até em alguns momentos a gente celebra a vida? A gente celebra coisas. Né? Eu trouxe algumas suposições do porquê a gente vive e segue vivendo, e segue insistindo nessa presença em vida, e por que a gente celebra tantas vezes a vida. Eu digo que a primeira característica que eu quero trazer é que existe uma inclinação natural à vida. E eu estou dizendo isso porque a nossa espécie é persistente, é muito persistente. A gente está transitando por aí há cerca de 3 milhões de anos. E se a gente observar a nossa fachada, a nossa compleição física, a nossa espécie, para poder sobreviver nos últimos 3 milhões de anos, em especial em mais de 90% desse tempo, para a gente sobreviver a gente teve que ser muito, muito resiliente, muito persistente. Então, está demonstrado assim naturalmente que a gente tem uma disposição à vida. É uma espécie, claro que se a gente comparar com outras também, porque eu não sei se surgiu uma espécie suicidária que torceu pela sua extinção, eu não tenho notícia disso. Então há um apelo à vida. Então essa é uma questão natural, como espécie. De novo, guardadas os tantos casos de pessoas da nossa espécie que escolhem outro caminho que não o de estar na vida. Né? Eu não preciso dizer que o suicídio há muito tempo e é consistentemente uma das principais causas de morte, né? Por meio do suicídio. Tá? Outra coisa, porque a gente segue vivendo, a gente poderia trazer uma hipótese de que a gente tem medo do que tem depois da vida. Ou se tem depois da vida alguma coisa. Então eu traria essa outra hipótese, essa dúvida que o depois tem alguma coisa ou não, ou aqui é o que é. Outra característica que eu iria trazer, outra hipótese, incapacidade de terminar com a vida. Alguém tá chegando agora e falou, peraí, eu entrei na palestra errada, velho, o que está acontecendo? Eu entrei aqui para falar de propósito, de como o cara tá falando de se matar. Calma que tem uma ideia aqui por trás disso, tá, gente? Incapacidade de terminar com a vida, porque incapacidade mesmo, não consegue conceber essa hipótese. Ainda tem outra hipótese que é muito importante, ela é muito forte, e ela me remete a outra premissa também, porque a gente está falando aqui desta vida, tá, gente? Este encontro é para falar desta vida. Portanto, eu não vou entrar em aspectos transcendentais, tampouco para criticar quem opta por essa crença, por essa fé,
tampouco para fazer propaganda. Então a ideia é falar desta vida, onde nós estamos agora. Mas é um fato que muita gente permanece na vida, segue vivendo, segue insistindo, porque há uma devoção a uma ou mais entidades que não são deste mundo. Então, portanto, tem ali um combinado, tem um contrato de fé, por assim dizer, não estou falando com todo o respeito, né, de que permaneçamos no mundo. Porque tem outras etapas, e a permanência neste mundo é importante para as outras etapas. Até porque muitas coisas que serão feitas por nós, olhando nesse ângulo de quem crê em algo pós-vida, né, seja qual for a sua religião, né, o que a gente faz aqui tem relação com o que vem depois. Então, é uma outra hipótese. Tem uma hipótese que é mais simples. Tem coisa legal na vida. Tem coisa bacana, é gostoso, tem tantos momentos, tem satisfações possíveis, tem satisfações agradáveis, tem coisas que me fazem gostar de ver árvore, de me alimentar, de namorar, de conhecer outras culturas, de consumir cultura, música, enfim. Isso com as satisfações que eu já tenho. Uma outra força é satisfações que eu posso vir a conquistar. Os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas ambições, as nossas esperanças. Deixa eu entender, isso aqui tudo faz sentido para vocês? São hipóteses plausíveis para a gente seguir vivendo? Isso aqui está dentro de um espectro que você entende? Então eu falei que é uma inclinação natural à vida, medo da morte, que tem depois, essa mesma incapacidade mesmo de deixar de viver, uma devoção eu chamei de uma devoção transcendental com entidades que me inspiram, porque eu creio nessas entidades a permanecer aqui, tem as satisfações que já estão acontecendo na vida e as satisfações que eu estou buscando na vida. Então são muitos elementos que nos fazem querer permanecer, né? Tem gente colocando, dando uma respirada e tomando um chá. É chá, viu, gente? Está na xícara, só pode ser chá. A Renata falou, não pedi para estar aqui, então tem que aproveitar. A Ana Val falou que entendeu as premissas, a Jo falou que são sim. E aí eu quero chegar, então, obrigado pelas suas contribuições, eu quero chegar àquela que está muito relacionada a essa pergunta, o que vão pensar de mim? Lembra? A pergunta o que vão pensar de mim coloca o outro, a outra, necessariamente na parada, né? Porque se não tem um outro, eu não tenho que ter medo dessa pergunta, tampouco tenho que me preocupar com ela. Razões para a gente seguir vivendo, persistir, os vínculos com as outras pessoas, as conexões, né? Tanto conexões para a gente querer ficar no mundo, quanto conexões e vínculos que nos fazem não querer ir, que são coisas diferentes, pessoal, no meu ponto aqui. Uma coisa é você desejar muito ficar na vida, né? Porque eu tenho pessoas com as quais eu simplesmente adoro estar e tenho encontros maravilhosos. São pessoas que trocam muito comigo, diversas coisas, desde carinhos, carícias, sentimentos, criações. Então tem essa de os vínculos e as conexões que nos fazem querer ficar. Por um outro lado, tem os vínculos e as conexões que nos fazem não querer ir. Sabe do que eu estou falando, gente? E aí eu prometo que eu vou encerrar esse capítulo um pouco mais tenso, mais até sombrio um pouco desse começo de fala, que pretende algo para depois. O que eu estou falando aqui é que esses vínculos e essas conexões geram em nós afetos que nos fazem querer reunir, agregar,
permanecer unido, e esses vínculos também trazem responsabilidades, né? Então, o que eu coloquei aqui por enquanto foi uma série de itens, uma série de chamas, né? Pensando numa chama que mantém algo quente e ali com a sua vibração térmica num bom nível. Eu estou chamando isso de pequenas chamas que geram vitalidade, que fazem a gente sentir conectado com a vida. Então foram todas aquelas que eu listei na sequência, terminando essa sequência com as conexões, com os vínculos, com as outras pessoas das nossas vidas. Vamos falar um pouquinho da relevância do outro para a gente? Eu quero trazer 3 aspectos. Ainda estou conectado com a grande pergunta que está aqui nos rondando, é a nossa nuvem. O que vão pensar de mim? De novo, o outro. Qual que é a relevância do outro para a gente? Eu quero trazer duas frentes de estudo e de novo uma observação. Como eu disse há instantes, a espécie humana ela é frágil fisicamente em comparação com tantas outras, inclusive tantas outras que foram ficando para trás e a gente foi prosperando ao longo de tantos e tantos e tantos e tantos milênios, né? E de cara eu recomendo uma leitura, que é uma leitura que demanda um fôlego, assim, uma insistência, mas que pode dar para a gente um panorama muito legal da nossa jornada como espécie, que é um livro muito famoso, muito conhecido. Tenho certeza que a Isa vai colocar o crédito aqui no chat pra gente, que é o livro Sapiens. É um livro de leitura que eu recomendo demais, porque ele nos ajuda a compreender por onde o nosso grupo, por onde o nosso time veio e por que veio, né, dessa forma. E quais foram as consequências da gente ter vindo dessa forma. Então esse é um ponto, a relevância do outro para a gente. A nossa espécie, um dos fatores essenciais para a gente ter chegado aqui, para ter a chance de continuar vivo e viva, é que a nossa espécie se juntou. A nossa espécie criou tribo, né? E fez da tribo uma das nossas fortalezas mesmo, né? A Isa colocou ali, ó, Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Harari. É um escritor israelense, e o texto ele é muito possível, ele é acessível, tá, gente? Eu recomendo. É aquele livro que você vai lendo, assim, sabe? Você vai lendo, de vez em quando volta um pouquinho e segue, mas recomendo que você ponha na leitura aí na sua cabeceira, tá bom? Então, esse é um primeiro aspecto. A importância do outro é uma importância de que fez a gente chegar aqui. Se a gente não tivesse tribalizado, não chegaríamos. E claro, ao longo de tantos e tantos e tantos milênios, tribalizando, ou seja, criando as nossas tribos, isso foi se impregnando em nós como uma característica da espécie. A nossa espécie é uma espécie de grupo, né? Então a presença do outro, a relevância do outro para a gente é um lugar natural, né, da nossa condição humana. Agora, o Durkheim, ou Durkheim, cada um só fala como achar melhor, é o Emile Durkheim. Ele é um dos expoentes da sociologia. Ele tem um livro do final do século XIX, que é um livro muito, muito importante. É um livro chamado O Suicídio, de 1897. Esse livro é um dos pilares da sociologia e ele traz alguns elementos que apresentam hipóteses conferidas em pesquisas de que dão conta de que pessoas que têm filhos se suicidam menos, pessoas casadas se suicidam menos. Então aí ele traz essa ideia da importância de analisar o ato individual no meio social. Então, não quero mergulhar nessa parte teórica, mas colocando esse ponto, tá, gente? A sociologia,
observando os atos das pessoas dentro dos meios em que ela vive. Portanto, aí claro, ali há uma interferência, uma influência muito forte do meio social nos atos individuais. Por isso ele fez essa pesquisa relacionada ao suicídio, para buscar entender o quanto o meio social fornece elementos para a pessoa se conectar à vida. Portanto, interfere diretamente na vida do outro, né? Porque ele queria provar a utilidade da sociologia. Esse era o barato dele, esse era o trabalho de vida dele, provar a importância da sociologia. Então, ele coloca dois termos importantes, pessoal. Um que é a integração da gente no meio social, integração, e eu gostaria muito que a gente celebrasse essa possibilidade, mesmo tendo um desafio pela frente, porque quando a maioria das pessoas se pronuncia e diz que o pensamento do outro sobre mim pode gerar desconforto, julgamento, medo, angústia, ainda assim eu quero que a gente trabalhe com essa ideia da integração, como a gente pode mitigar, diminuir os incômodos, e fazer aumentar as boas conquistas, tá? Então, integração do indivíduo com o meio social. Só que tem também, e aqui eu quero que a gente fique muito atento, porque é para cá que vai muito a inclinação quando a gente escuta essa pergunta, o que vão pensar de mim, que é o que ele chama de regulação social. A regulação social. Aí sim, o meio social regulando o indivíduo, tá? E quais implicações pode ter disso? Isso que nos interessa, né? Porque se não tivesse implicação nenhuma para o indivíduo, eu tô nem aí, que me regule. Se é para me regular e eu ficar melhor, tá bom, tá ótimo. Mas o que a gente percebe é que pode haver uma geração de coisas que não são boas para o indivíduo quando há um excesso, quando há um extremo de regulação social. Porque o Durkheim, fechando a citação a Emily Durkheim, ele fala que os dois extremos aumentam as taxas de suicídio. Seja um excesso de dependência da integração, ou seja, o sujeito só vive e só faz sentido viver no excesso da integração, portanto ele se mistura ao outro, é quase como se não houvesse uma individualidade, ele está misturado ao meio social, então esse é um extremo. E o outro extremo é quando há um extremo da regulação e essa pessoa se sente desconfortável com a regulação. Então, tanto num mergulho excessivo no meio social, ou quando há uma regulação excessiva do meio na gente, há o desconforto. Bom, vira essa página aqui, porque, olha aqui, ó, então, trazendo esse argumento forte. A presença do meio, as outras pessoas, podem sim fortalecer a nossa vitalidade. Então, mas isso é óbvio. Então, talvez, né? Mas vamos colocar uns pilares óbvios aqui para a gente avançar. Talvez vocês conheçam também, e aí falando de uma pesquisa mais recente, talvez conheçam uma instituição chamada Harvard. É uma escola que está indo bem aí, né? Está indo bem no mercado, né? E vem produzindo grandes pensadoras e pensadores há muito tempo. Um estudo foi feito e esse estudo durou 75 anos. Pensa numa pesquisa longa, né? Se deu trabalho fazer sua monografia, né? Você imagina fazer uma pesquisa durante 75 anos. E essa pesquisa falava do desenvolvimento adulto e pistas para o bem-estar. Ao longo de 75 anos, esse grupo de pesquisa de Harvard, não foi o mesmo grupo, tá, gente? Trocaram, só de diretor houve 4 trocas. E quem fez a divulgação foi esse quarto diretor, que é o Dr. Robert Waldinger. É com W, viu, Isa? Se você quiser colocar Dr. Robert Waldinger, com W, Waldinger. Porque tem um TED na internet que ele traz mais elementos sobre essa pesquisa e é muito legal de ser visto.
Robert Waldinger. Se você procurar no YouTube, você vai achar. Essa pesquisa foi assim. Lá no começo, há 70 e tantos anos, mais de 75, 600 pessoas começaram a participar da pesquisa. Quais eram os dois grupos? Uma parte eram alunos de Harvard, portanto com uma condição socioeconômica mais privilegiada. Então você sacou qual é, né? Essa parte, esse grupo, alunos que vão para Harvard. E, ao mesmo tempo, um conjunto de pessoas que foram trazidas para a pesquisa de um bairro bastante pobre de Boston, que é onde fica a Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Tá? Então, para poder ter esses dois ângulos, né, vamos acompanhar essas pessoas ao longo de décadas, tanto gente que já parte de um lugar mais privilegiado socialmente, economicamente, quanto também vamos olhar quem parte de um lugar socioeconomicamente menos privilegiado. Beleza. Galera, eles foram fazendo a pesquisa e a cada 2 anos eles voltavam a essas pessoas para fazer entrevistas, para monitorar a família com uma série de aspectos, para observar os exames médicos dessas pessoas que faziam parte dessa amostragem, assim como monitorar experiências de integração e interação dessas pessoas com outras pessoas. Portanto, foi uma pesquisa de fôlego pra caramba, 75 anos de pesquisa. E o resultado, assim, quando o Dr. Robert Waldinger, nesse TED, ele faz uma pergunta pra gente, porque por trás da pergunta ele quer dar uma sugestão, e a sugestão está apoiada no que foi verificado na pesquisa. Ele traz essa pergunta: se hoje a gente tivesse que investir naquilo que a gente espera que seja o nosso melhor eu futuro, ou seja, onde é que eu tenho que botar minha energia com mais ênfase? Onde é que eu tenho que botar meu tempo e minha energia com mais ênfase? Aí ele busca apoio na pesquisa. De acordo com essa pesquisa, e convenhamos, é uma pesquisa que traz elementos contundentes, é um método muito consistente, o que melhor garantiu mais chances de saúde física e emocional dessas pessoas que participaram ao longo de sua vida inteira, basicamente, da pesquisa, foram as relações interpessoais. Bom, agora lascou, velho, porque então a presença do outro é muito importante pra gente. Então o que o outro pensa da gente tem um lugar de relevância bastante considerável. Era a hora que a gente falava: não, ferrou, então eu vou me submeter, então é isso, pronto. Porque ruim com, já sabe, né? Pior sem. Não vamos nos render tão fácil. Não vamos nos render. Tem considerações aí já, Isa? Fique à vontade para trazer. Já agradecendo a presença de 50 e tantas pessoas. Agradeço a sua falta de programação nessa terça-feira à noite. Tem muita coisa que eu vou falar com vocês ainda, que agora que o bicho vai esquentar. A gente tem aqui das que você ainda não tinha lido. A Natália falou que a conversa estava muito diferente do que ela imaginou que seria, mas está fazendo muito sentido. O João falou: penso, logo hesito. E a Sol Fonseca falou: em mergulho com os outros te faz pensar. Na verdade, quem são os outros, se não uma projeção de mim mesmo? Ô João, penso, logo hesito é bom. Ainda mais quando essa pergunta, o que pensam de mim, logo hesito, faz ainda mais sentido, né? Porque... e até uma referência, né, Isa? Você tem uma tatuagem que muitas vezes a sua tatuagem ela é traduzida da forma errada, né? Você sabe que a expressão cogito ergo sum, que é uma expressão de... Tá ali, a Isa tem escritinho ali no... Como chama essa parte do corpo, Isa? São as costas do cotovelo, né?
O verso do cotovelo que chama. Eu acho que é o finalzinho do antebraço. Ou o começo dos bíceps. Cogito ergo sum é o famoso penso, logo existo, mas não tem nada a ver com o papo, mas é engraçado porque essa não é a tradução adequada. Cogito ergo sum é duvido, logo existo. Nesse sentido, cogito é de cogitar mesmo, é de questionar. Então, que bom que a gente está aqui. Tem uma reverência ao grande pensador, né, que escreveu isso. E quem foi que escreveu isso, Isabela? Sabe quem foi o autor? Ou não? Descartes. Eu pensei que era Jô Soares ou Clarice Lispector. É a quem atribuem qualquer fala quando você não sabe quem é, né? Então, René Descartes, cogito ergo sum, né? Então, o questionamento é importante. Agora, o que vão pensar de mim? Portanto, a premissa da qual a gente parte aqui, gente, é que importa o que os outros pensam. Em geral, importa pra gente. Importa, olha essa palavra, gente, ó, importa. Pra dentro da porta. A gente põe pra dentro da gente. O que eu queria perguntar aqui, a primeira coisa que eu queria colocar na balança, uma vez que importa a presença do outro, isso é uma condição que está muito forte em nós. É muito cultural. E até é biológico isso. Por conta da nossa história como espécie. Portanto, importa sim. Agora, quem é esse vão pensar de mim? Quem? Primeira coisa, de quem a gente está falando? De quem? Porque eu queria fazer primeiro uma provocação bem simples, assim, né? E eu até, nas palestras, assim, quando eu abordo isso, eu até peço pra gente fazer uma listinha mental, assim. Dessa história do quem, do vão pensar em mim, assim, quem é o sujeito do vão pensar? Quantas pessoas, de verdade, você acha, quantas pessoas pensaram em você nos últimos 5 dias, assim? Mas, num sentido de torcida, num sentido de vontade de que você esteja, permaneça e ainda melhore no seu bem-estar. Quantas pessoas você colocaria nessa lista? De gente que não é você, mas que ao pensar em você, ao dedicar a energia a levantar um pensamento sobre você, é um pensamento que vai no sentido positivo, afirmativo. Normalmente, quando eu peço para as pessoas responderem, fica restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Ah lá, normalmente a resposta é essa que a Renata pôs aqui. O que a Renata escreveu aí, Isa? Renata falou, vixe, acho que só minha mãe. Quando eu diria que essa é a resposta padrão, assim, sabe? A Sol Fonseca colocou no sentido bíblico, acho que só um. Enfim, então eu queria colocar esse ponto, porque não é a única coisa que interessa, é claro, porque senão a gente teria uma visão absolutamente individualista do mundo. Então só importa a opinião de quem torce por mim, né? Então, e não é disso que eu estou falando, mas é uma primeira chave para a gente ficar esperto na provocação aqui. Primeiro para a gente baixar um pouco a bola também, porque às vezes a gente acha que está todo mundo pensando na gente, está todo mundo olhando para a gente, está todo mundo vigiando a gente. E se a gente coloca esse extremo também, de que, nossa, tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém se importando muito, a gente pode estar jogando uma partida para a plateia e de repente não tem plateia, na real. E a gente está encaminhando o nosso jogo por conta da plateia. E essa plateia pode não estar lá, né? Pelo menos não da forma como a gente atribui esse tamanho valor à plateia. Eu queria trazer aqui uma fala que é atribuída a Sócrates, que é um caminho, e é um caminho que faz muito sentido, porque eu falo atribuída a Sócrates porque é difícil cravar, né?
porque ele mesmo não escreveu, não deixou registros, né? O que a gente tem de Sócrates, pensador grego do 4º e 5º séculos antes de Cristo, é o que a gente tem na boca, na pena de Platão, que colocava Sócrates como seu personagem principal nas suas obras, né? Olha só, a ideia é saber mais de mim para saber mais do outro, para saber mais do mundo e dos deuses e das deusas. Então essa é uma proposta de desenvolvimento. Não à toa Sócrates ficou tão conhecido também por conta daquela afirmação que está do oráculo de Delfos, não é? É muito conhecida, que é: conhece-te a ti mesmo. É a afirmação do oráculo de Delfos, que muita gente atribui a Sócrates, mas é anterior a Sócrates até, a ideia do autoconhecimento. Então assim, a gente veio falando até agora que a opinião, que o pensamento, que o olhar, que a percepção das outras pessoas interferem na gente, importam pra gente. Então, o que vão pensar de mim respinga na gente. Então, esse é uma colocação aqui, é uma base importante pra gente. No entanto, para além disso, e até para que a gente possa fazer uma conciliação com isso, para que a gente possa fazer um equilíbrio, para chamar assim, um equilíbrio nesse movimento, e é desse equilíbrio que eu estou falando, tá, gente? Eu não estou falando desse equilíbrio assim, eu estou falando de um equilíbrio no movimento com as outras pessoas, na interação com as outras pessoas, para que a gente possa, apesar da opinião do outro importar, que eu também saiba o que eu quero, o que eu vou fazer, apesar da opinião do outro, em determinados momentos, tá? Porque o que eu estou falando aqui é que o outro existe. O quanto eu posso lidar bem com isso, na minha forma de apresentar, está ligado com o quanto eu estou ocupado na fundação e na manutenção do meu ser, como um ser de direito, como um ser de deveres, como um ser com as suas fronteiras, tá? E aí tem o que eu chamei aqui de política das interações. Vem comigo nessa ideia, pessoal. Eu queria que você pensasse no seu cotidiano mesmo. A política das interações. Ou seja, como é que a gente maneja as interações com as pessoas que fazem parte da nossa vida? O quanto a gente tem no cotidiano consciência, é uma palavra que eu vou usar na sequência também, consciência do quanto e como eu estou fazendo essa mediação lúcida da relação com as pessoas. Para que eu não seja nem alguém que vai pôr medo no outro, porque a gente é o outro dos outros, certo? Então tem gente que pensa o que vão pensar de mim naquilo que a gente pensa dela. Então a gente não é só a vítima do processo, a gente também pode estar gerando medo e insegurança nas pessoas. Tá? Eu quero contar aqui rapidamente um mito que tem uma relevância bem grande neste momento. É o mito de Narciso e de Eco. Porque ele vem nesse sentido. Narciso era um ser belíssimo. Belíssimo. Pensa num ser belo. E ele foi trazido ao mundo para encantar as pessoas para o belo. Para a importância da beleza. Não no sentido da vaidade, não é isso não. No sentido da apreciação do belo. No entanto, a sua mãe foi advertida pelo vidente Tiresias de que o seu filho teria uma vida longa desde que ele não se conhecesse. A mãe ficou um pouco confusa porque para ela também valia o conhece-te a ti mesmo como uma máxima importante. Mas como meu filho vai ter uma vida longa se ele não se conhecer?
Só que nesse sentido era o sentido literal. Porque num certo dia, Narciso sai e quando ele vai beber água, ele vê a sua imagem refletida no lago e ele se apaixona perdidamente por si mesmo. Ele entra num estado de enamoramento por si mesmo e cumpre a profecia que o vidente tinha dito. Ele terá uma vida longa se não se conhecer, no sentido de se enxergar. E então Narciso fica ali ensimesmado, fechado em si mesmo. Não interessa a ele ninguém. Ninguém. A sua mãe, desesperada, vendo a profecia se concretizar, pede apoio e aí, de toda a natureza, tentam tirar Narciso daquele encantamento por si mesmo. Ninguém importava a Narciso, a não ser ele mesmo. Então as ninfas, as mais belas ninfas, tentaram a atenção de Narciso, foram todas rejeitadas. Os efebos, os moços também, né, discípulos de Apolo, também tentaram, não conseguiram. Eco, uma divindade que nunca tinha sido rejeitada por ninguém, também vai nessa tentativa de tirar Narciso dessa hipnose por si mesmo. E pela primeira vez Eco é rejeitada. E aí se dá uma provocação. Depois disso, Narciso tem uma versão do mito realmente a mais conhecida, que o mito, ele se afoga de tanta paixão por si mesmo. Ele vai para dentro da água para tentar pegar, assim, enfim, tentar, né, se encontrar com o objeto da sua paixão, e obviamente ele acaba morrendo afogado. E Eco, que dava tudo de si e pela primeira vez experimenta a rejeição, ela também se atira do despenhadeiro, e é por isso que a gente tem essa palavra eco usado para o eco que tem nos despenhadeiros, nos vales, né? Seria o choro de Eco, né? Então olha que esses dois extremos, e a gente pensar onde a gente está, ou como eu falei, ao longo dos dias e das interações, onde é que a gente se percebe entre Narciso e Eco, entre aquele que nada dá de si e aquele que tudo dá de si. Esses são os extremos. E eu não creio que a gente vá... não, deixa eu fazer a média aqui, vou ficar bem no meio então, né? É complicado, porque depende do cotidiano, depende da relação, depende dos personagens envolvidos. Então o que eu queria pensar com você é como a gente pode se tornar capaz de fazer uma boa política das interações, e com isso eu estou dizendo também como a gente pode fazer uma boa gestão das interferências na nossa vida. Quem, quanto, quando, como, até quando, por quê, em que a gente vai permitir a interferência do outro na nossa vida. Tem um ditado, é um ditado árabe, ele fala que as pessoas invadem onde tem espaço. Faz sentido, até por uma lei da física, né? E aí mesmo no sentido comportamental, para mim, me toca isso. Se eu não tenho uma boa gestão das interferências que o mundo faz em mim, se eu não desenvolvo uma capacidade de política de relacionamentos, pode ser que ou eu feche a porta e vire Narciso e não interaja com ninguém, ou eu tenda para isso, ou por outro lado eu posso me transformar em Eco, que tudo oferece de si. E isso também me coloca num lugar de muita fragilidade. Isa, você está aí? Só para saber. Estou aqui, tem algumas considerações. Por favor, porque eu vou tomar mais um pouco de café. Eu falei que tinha falado chá, né? Deixa eu manter a mentira então.
vamos lá. Eu vou ler primeiro as considerações e aí depois as perguntas. Sobre o que a gente acha, sobre como o que as pessoas acham da gente afeta a gente. Aí a Andrea falou, depende de quem está pensando. Creio que tem indivíduos que faz diferença positiva, já outros acaba não sendo positivo. Eu prefiro absorver o que me agrega positivamente. E a Regina falou, depende de quem é o outro. Eu, na verdade, não me importo. Procuro viver para me fazer feliz. Lógico que tem consequências, mas prefiro sofrer as consequências a ser quem sou do que viver uma vida vazia. E aí eu queria complementar essa parte dos apontamentos, que a sua última fala me lembrou de uma conversa que o pessoal do grupo de estudos do Encanta sobre adolescentes, nós vimos um filme que chama As Vantagens de Ser Invisível. E aí tem uma frase, que é uma frase famosa do filme, e que também é um livro, que fala que a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. E a gente discutiu bastante sobre isso, eu queria trazer essa frase, quem quiser pesquisar depois, é um filme interessante. E aí, você quer que eu leia as perguntas também? Por favor. Vou trazer as perguntas então. A Débora falou, qual o lado negativo de pouco se importar? Nunca me perguntei se alguém está preocupado comigo. Não importo com o que pensam também. E o João falou, o que vão pensar de mim depende de onde vão estar, fazendo o quê, para quem e etc. Estaria eu espontânea? Olha, o que me ocorre é que com a pergunta da Débora, eu invejo bastante essa sua capacidade, de verdade, viu, Débora? E até mesmo, acho que foi a Regina que falou também, essa capacidade, e eu tô falando com sinceridade, talvez eu quisesse ampliar um pouco essa capacidade. Por um lado, capacidade qual? De não se importar tanto com o que vão pensar. E o João fala da espontaneidade, né? Eu vou avançar nisso aqui, em algumas coisas que eu tenho, porque eu queria descer um pouco para a vida cotidiana, um pouco mais, para a gente trazer um caso aqui. E eu, claro, vou me colocar na berlinda para poder fazer esse papel aqui. E encaminhando para o lugar que eu gostaria que a gente chegasse. Nessa ideia da fundação da gente. E isso não termina nunca. Esse é um barato. Esse é o barato da coisa, no meu ponto de vista. E aqui eu estou falando apoiado por Spinoza, por Nietzsche, que o processo não está pronto nunca. Os encontros são inéditos. O mundo está mudando o tempo todo e eu também, e o mundo só muda porque eu ajo no mundo e eu só mudo porque deixo o mundo me afetar. Então há um eterno processo de mutação. Para onde vai a mutação é que a gente vai ganhando capacidade de lidar com isso ou não, senão a gente deixa realmente a vida me levar ou não, porque eu assumo a gestão lucidamente, que esse é o caminho que me interessa, né? Pelo menos nesse papo. Então, olha só, gente, como eu disse, eu era uma criança muito tímida. E aí chegou na idade ali de fazer faculdade, e eu tinha uma timidez muito proeminente no início da vida adulta ainda, menos do que na infância, mas ainda bastante grande. E eu acabei escolhendo um curso que eu achei que fosse me servir para a profissão e até nesse aspecto de aprimorar um pouco mais a minha capacidade de comunicação, que eu achava que era muito acanhada. Então eu escolhi fazer comunicação social, por conta disso principalmente, né? Que havia uma série de oportunidades depois. Você pode trabalhar em muitas áreas quando você faz propaganda, marketing, publicidade, e também tinha a esperança de exercitar a minha ferramenta de interação. O fato é que ao chegar na faculdade, a parte do mercado, do comercial, da publicidade era muito mais forte do que
o outro lado, que era o lado dos encontros humanos, realmente do social da comunicação, né? A comunicação para socializar. Aí, claro, era um ofício que eu estava ali já, né? Então eu acabei me formando, mas fiquei com aquela coisa, né? Falei, cara, era exatamente isso, né? Mas vem o processo todo, né? Família, trabalho, e isso cria uma série de responsabilidades, o que pode alimentar bastante a questão do que vão pensar de mim, que são as expectativas que você precisa atender por conta dos papéis que são atribuídos no correr da vida. E aqui me desnudando para vocês, sem nenhum problema, porque eu acho que isso é importante, logo no começo da vida adulta, em especial na questão profissional, eu me vi muito frustrado. Mas logo no começo mesmo, sabe, de largada mesmo, assim. Isso que eu olhei, assim, eu estava trabalhando numa multinacional, a parte financeira estava justa, assim, no sentido de você olhava, não faz sentido, pouca idade, mas já com um rendimento interessante, com uma condição e com uma possibilidade de avanço, de desenvolvimento de carreira. Mas eu comecei a me pegar perdendo energia, sabe? E aí eu acho que você me entende. Realmente perdendo energia. O meu gráfico de vitalidade inclinado para baixo. E eu no diálogo comigo mesmo, quando acordava todo dia de manhã para ir para o meu ofício, eu falava, mas tá estranho isso, eu sou muito novo para ter tanta preguiça existencial. Ao mesmo tempo eu tinha uma série de responsabilidades. Então aí se dá uma chave importante para o nosso papo, para que o nosso papo não escorregue para o cafona. Sabe o que é cafona? Vim com um monte de conversa que se esquece de trazer para a conversa a vida real, a vida que tem boleto, a vida que tem compromisso, a vida que tem afazeres, porque a conversa fica um pouco cafona, não é o que eu gostaria em respeito à sua atenção, à sua inteligência. Então assim, eu estava naquele dilema, um dilema importante, né? Porque eu tinha responsabilidades, ao mesmo tempo eu tinha ali uma percepção de que a energia estava apontando para baixo. E nesse momento, tem perguntas aqui que daqui a pouco eu vou buscar responder, tá? Tô vendo aqui a Ana, a André. E ali naquele momento me ocorreu algo que eu creio que faça muito sentido pra gente, pessoal. É uma aposta que eu tenho, assim, que muitas vezes a gente está numa situação que é a situação de momento, e a gente tem uma vontade que está num outro lugar. Só que entre a realidade, o presente e o lugar do nosso sonho, tem uma série de coisas a serem feitas para que a gente possa chegar lá. E eu estou falando para vocês aqui que pensar num plano de transição e começar a executar um plano de transição foi fundamental para que eu pudesse me deslocar de um lugar em direção ao outro. Então, se algo estava me incomodando e ao mesmo tempo eu não podia meter o louco e sair por aí, porque eu não queria deixar um rastro que não seria bom para outras pessoas, eu fiz um plano de transição. E isso está muito conectado com aquilo que eu estava falando do quanto a gente
o quanto a gente está lúcido no nosso processo de fundação e refundação e refundação, quantas vezes forem necessárias, do nosso lugar no mundo. Até para que o diálogo com o outro tenha alguma chance de uma boa política da interação, um bom equilíbrio das interferências. O que aconteceu é que, cerca de 2 anos depois que esse incômodo surgiu em mim e foi crescendo, eu pedi demissão porque tinha arrumado um outro trabalho intermediário que me dava mais tempo, pagava minhas contas com ajustes foram necessários, mas eu conseguiria manter as responsabilidades num nível adequado, não como era antes, mas houve uma negociação com as pessoas envolvidas, para que eu tivesse mais tempo nessa outra tarefa, para poder fazer o que, gente? Investigar. Aqui eu gostaria da sua atenção, porque tá aí uma coisa que eu creio que a gente ainda não aprendeu a fazer, pelo menos na cultura da qual eu faço parte, e você provavelmente numa cultura muito semelhante à minha, brasileiros das últimas 3, 4 décadas que estamos vivendo juntos esses momentos concernentes, cujos pais e mães vieram do século XX para cá, então estamos falando mais ou menos de uma cultura parecida. O que eu estou dizendo é que a gente não conseguiu ainda, no meu ponto de vista, chegar nem perto do que a gente pode num processo de revelação de seres humanos, respeitando as suas individualidades, ao mesmo tempo em que a gente desenvolve, ao mesmo tempo, o zelo e o capricho pela convivência, e ao mesmo tempo um ofício, né? Que para mim é a terceira coisa aí. Então, ou seja, essa investigação do que eu vejo, eu tô vendo algumas carinhas assim que estão bem pequenininhas ali em cima, mas eu tô vendo a Ana, tô vendo o Diego, tô vendo o Hugo, são as pessoas que eu consigo ver daqui, então é bom que eu tô vendo gente na minha frente. Então assim, não sei vocês, mas pelas estruturas pelas quais eu passei e que foram fundamentais em forjar, pelo menos, forjar no sentido de constituir esse indivíduo que depois que ganhou maioridade pôde ir para o mundo e buscar suas remodelações, mas naquele processo a investigação foi muito tímida, né? Era muito mais reprodução, repetição do que revelação. Não precisamos ir longe, pessoal. Como era a escola que a gente ia, e a maioria das crianças ainda vai para esse tipo de escola, que no documentário A Educação Proibida, essa escola velha é chamada de estacionamento de criança, que é um termo incômodo, né? Um lugar que você deixa a criança, quando o adulto vai fazer outra coisa, você deixa lá e depois você busca, né? Ou alguém pega a criança, estava estacionada lá, né? Então, assim, nesse sentido, o que eu quero propor agora, fazendo essa virada para um lado filosófico, é o quanto a gente foi preparado, e se não foi preparado, a gente tem um resgate a ser feito e uma academia a ser feita, que é da autopercepção, que vai aumentar a chance de autoconhecimento, que vai aumentar a chance de um bom autodesenvolvimento, que vai aumentar a chance do encontro com o mundo ser bom para as partes envolvidas. Lembra? Saber de mim, para saber do outro, para saber do mundo, para saber dos deuses e das deusas. Então, ou seja, eu considero, na minha história e por onde eu passo conversando com as pessoas, há uma adesão a essa ideia e essa sensação de que o nosso processo de revelação tem muitos aspectos frágeis. E um dos pontos essenciais para mim é o que eu chamo de autopercepção. Porque ir direto para o autoconhecimento me parece uma pretensão que tem muita chance de dar errado. Até porque para conhecer algo eu preciso pesquisar algo.
pensando no campo acadêmico, no campo dos estudos, autopercepção é quando eu estou de olho na coisa para aumentar a chance de conhecer a coisa. Então, o quanto a gente está com um olhar sincero sobre a gente mesmo. E você percebe que eu comecei lá na importância do lugar do outro na nossa vida, e agora eu estou indo para o outro lado, que é a gente, porque a gente precisa, nessa proposta do nosso papo hoje, fazer encontrar as duas partes. Autopercepção tem a ver com uma coisa que tem muito nas artes cênicas, no teatro, na palhaçaria, que é um negócio que é assim, gente, ó. E aqui eu quero mostrar isso pra vocês, que é uma coisa do corpo mesmo. Sabe aquela coisa do corpo que tá presente? Não é um corpo meio morto, meio morno. É um corpo presente mesmo. E esse tônus de corpo que eu tô falando tem a ver com o tônus existencial também. Eu te faço uma pergunta que eu me faço também com frequência. O quanto que eu tô, onde eu tô, com quem eu tô, fazendo o que eu tô fazendo, pelo menos na maior parte do tempo. Quanto? O quanto eu tô lá? Mas eu tô sempre que eu tô. Se eu tô, eu tô. Não, você sabe que não é assim. Porque quando eu falo, não, eu estou presente, que a gente chama de prontidão, estado de presença, tônus existencial, sabe? Eu estou lá. Pelo menos a maior parte do tempo, porque a gente é humano e de vez em quando a gente vai distrair, vai brisar, vai boiar, vai estar puto, vai querer que o tempo passe. Mas eu estou falando na maior parte do tempo, que é o maior campo de observação, é o maior campo de trabalho, a maior parte do tempo. O quanto eu estou lá. Porque sem isso fica difícil o processo de autoconhecimento. Se eu nem me reconheço no lugar onde estou, e não é um lugar geográfico, esse lugar é um lugar geográfico, por acaso, esse é o menos importante, mas é um lugar de relacionamento, é um lugar de trabalho, é um lugar de onde você põe sua energia, é a sua obra no mundo. Ao que você está consagrando a sua vida. E a filosofia ajuda muito nisso, gente. A filosofia, que é uma das coisas essenciais para isso, é essa capacidade que a gente tem de construir pensamento que aprimora a vida. Dentro da vida. A filosofia, ela concerne a esta vida. Isso é um ponto importante. A filosofia tem a ver com isso e é fundamental lembrar que a filosofia faz sentido porque a vida acaba. Então por isso a gente vai aprimorar a vida. Tá? Porque se a gente coloca, não, mas quando acabar vai ficar melhor ainda. Então aí você coloca um viés que é complicado de lidar. E não é o nosso fórum aqui hoje, respeitando quem vai por aí. Mas olha só. Duas formas de dizer filosofia, e aí eu vou contar uma história para vocês também, vou abrir para a gente bater um papo. Duas formas de ver filosofia, gente. Os estoicos, que é uma rede de pensadores muito importante, lá de 2000 anos atrás, eles diziam a filosofia como uma prática, que era uma prática de raciocínios e discursos, que tem a vida como tema, a razão como meio e a felicidade como objetivo. Então essa é uma... E eu acho legal, é uma forma legal de entender isso, para ver que faz parte da vida a filosofia. Essa ideia de filósofo é uma coisa que fica preso num canto, pensando, sabe, e escondido do mundo, que dá margem até para comentários que não vale nem a pena trazer, mas tipo, de que tiram valor da figura da filosofia e de seres que pensam a vida, que pensam a condição humana, que pensam as relações humanas como se só se importasse o que as mãos fazem. Então olha que bacana, então, ó, raciocínios e discursos que tem a vida como tema, falar sobre a vida, usando a razão como meio. E qual é o objetivo? O bem-estar.
qual outro objetivo haveria de existir? E é por isso que eu quero conectar isso com a pergunta que tanto nos aflige às vezes, e tanto aflige a tantas pessoas. O que vão pensar da gente? Quando essa pergunta não está conectada com uma chance de bem-estar, eu acho que essa pergunta está no lugar errado. Quando a gente tem medo do pensamento do outro, porque o pensamento do outro pode nos afastar do bem-estar, está errado. E eu estou dizendo com isso que a gente só pode querer que os outros pensem bem da gente? Não. As pessoas podem pensar criticamente sobre a gente, mas como trazem isso pra gente é o X. Se trazem para nos destruir ou se trazem como uma oferta, ainda que às vezes amarga, né, para que a gente possa se encaminhar para mais bem-estar. E aí, com um pouco mais de minúcia aqui, foi sendo refinado o conceito e a ideia de filosofia, e o professor Clóvis fala bastante disso, como a filosofia tendo 3 áreas de busca, assim. Uma área é a questão da beleza, a estética. O que é o belo? É a área do belo, da beleza. A outra é a área do conhecimento, o que é conhecer, até quanto conhecemos, o quanto podemos conhecer de algo. E a terceira parte é a parte da felicidade e da ética, né? Da felicidade como a vida que vale a pena ser vivida no prisma do indivíduo, e quando ele está no mundo coletivo, como ele pode fazer parte para que a vida coletiva vale a pena ser vivida pensando em sociedade. Então, a estética, o conhecimento, que é o episteme, né? A epistemologia, o conhecimento, e a vida que vale a pena ser vivida. Eu fico pensando do lugar de onde eu vim, e olha que eu tive muita sorte de cair nesse mundo num contexto de muito afeto, de muita responsabilidade da parte de quem cuidou de mim. Então eu ganhei a loteria mesmo, sabe? Quando você tira a sorte grande, assim. Porque eu venho de uma casa de gente boa demais, né? Ainda assim, tem a parcela ali desse desenvolvimento que era a minha parcela, né? E por melhor que fosse a casa, tinha as minhas dores e os meus medos e as minhas angústias. E um dos medos maiores que eu tinha era o tal do mundo que ia pensar de mim, né? Então, o mundo determinando, o mundo me fazendo eu me esconder. Porque o que o outro ia pensar de mim causava um impacto tão grande que por medo do que poderia acontecer, eu nem ia. Era engraçadíssimo e trágico quando eu ia para matinê. Não sei se tem matinê ainda. Eu estou vendo umas pessoas aqui que não tem condição de responder a minha pergunta se ainda tem matinê. Eu acho que nem tem ninguém na sala que poderia responder isso. Mas a Isabela está dizendo que ainda existe. Eu acho que a Isabela é a mais nova da sala aqui. Mas você sabe que eu ia para matinê, gente, e eu ia. E eu ficava nos cantos da matinê. Eu não sei por que eu ia naqueles lugares. Chamava Get Up Dance. Era Get Up. Era a única boate que tinha em São Paulo, Cuiabá. E eu era uma figura, sabe aquela figura nostálgica na sombra, assim, sabe? Porque eu morria de medo das pessoas. E eu ficava olhando para as meninas, assim, né? E que as meninas, assim, meu interesse sempre foi pelas meninas. Eu falava, mas de jeito nenhum que eu vou chegar perto. Mas nunca. O que eu vou falar? Como é que vai ser? Aí eu ficava enrolando, né, torcendo para alguém chegar, que falava, né, chegar na pessoa, para eu falar, não, alguém chegou e tal, aí eu não vou, né. E nessa, houve esse enclausuramento, assim. Isso me fazia mal, né, me fazia mal. E isso me acompanhou até o início da vida adulta. E eu fico pensando o que gera isso na gente, né? O que faz a gente ter medo do encontro? O que faz a gente ter medo do outro? Não é essa relação que eu quero com o outro. Não é uma relação de medo, nem do que vão pensar, nem do que vão me dizer, nem do que vão fazer comigo. Eu não quero a relação de medo. A relação de medo mostra
um aspecto tóxico de algo que pode ser maravilhoso, sem ser ingênuo, mas pode ser maravilhoso o encontro humano. Né? Eu sei que na escola eu fui doutrinado para ficar quieto. Na escola, quanto mais quieto, melhor, e na hora de falar, só se for a coisa certa. Porque se falar alguma coisa que não é o certo, você vai ser execrado. Né? Ou seja, o risco era altamente condenável. Ou você sabe, ou fica quieto. Aí eu tinha a televisão, que era o que eu tinha, né? Como recurso de contato com o mundo mais longe. E a televisão era esse canal unilateral de que o mundo é assim, toma aí. Aí eu tinha em casa, e aí bem na hora que eu ia falar isso, a Beth escreveu educação rígida. Eu tinha uma educação rígida, ao mesmo tempo que tinha muito afeto, mas tinha educação rígida. E eu fico pensando nisso hoje, gente, queria compartilhar isso com vocês. Claro que gera severa interferência na gente aquilo que a gente recebeu como educação essencial ali, né? Educação familiar, né? Agora é importante a gente perspectivar isso, se for preciso, com o apoio de profissionais. Vejo aqui o Dindo, que trabalha na área de aconselhamento, na área de desenvolvimento humano. Tem pessoas que trabalham, vejo aqui no grupo também, tem gente que trabalha na psicologia. É fundamental a gente buscar apoios, às vezes, para compreender melhor e, como se diz aí, quem sabe, ressignificar algumas coisas que sejam pilares importantes para a gente florescer e fundar o nosso ser, e de novo, e de novo. Mas pensa bem, se eu me lembro do meu pai, já falecido, né, infelizmente, né, e da minha mãe está conosco, felizmente, se eu olhar de onde eles receberam a cartilha primeira, meu pai é filho de uma pessoa que nasceu no início do século passado. E meu pai foi criado, foi formado para o mundo por uma pessoa que viveu há 100 anos, que cresceu há 100 anos. Então percebe que meu pai recebeu esses inputs de uma pessoa que viveu há 100 anos a sua infância. E aí meu pai, na hora que precisava lidar com o seu filho, como meu pai não era um especialista no desenvolvimento infanto-juvenil, muitas vezes ele recorria, assim como eu provavelmente recorri tantas vezes na criação da minha filha, à cartilha primária que a gente tem com a gente. Então você se liga que eu fui criado por uma pessoa que foi criado por alguém cuja cartilha era de um século atrás. Então eu tenho em mim muitas coisas que foram colocadas de um século atrás. Isso é impossível de desprezar. Não quer dizer que seja uma condenação para a gente. Mas isso é um ponto essencial da gente, né? Família, escola, a cultura, seja a cultura por meio da TV ou da internet, religião, esses fatores são muito fortes. E é claro que a gente pode conviver com todos eles. A minha pergunta a mim é a você, se a gente tem um processo em que a gente tem protagonismo sobre isso, ou nós somos passageiros dessas influências. Isa. Oi, por favor, como a gente está na reta final em instantes, eu gostaria de ouvir algumas considerações para fazer uma costura aqui, porque a gente tem mais um tempinho e eu queria aproveitar as contribuições para encaminhar. Por favor. Tá bem, fui anotando elas. O João compartilhou um poema e um vídeo. Quem quiser acessar depois do chat, dá uma olhada. Não vou me arriscar a ler o poema, que é muita ousadia, mas ele tá aí para quem quiser acessar. Disse uma frase que é: no encontro entre duas pessoas, na verdade há 6. Como se vê, como você vê o outro, como o outro te vê, e como você realmente é, como realmente o outro é. E aí ela falou algumas outras coisas. Tem algumas coisas mais longas, então eu vou fazer um resuminho para todo mundo poder depois acessar, se vocês quiserem
o chat fica todo salvo aqui em cima. A Valkyria falou que em tempos de home office obrigatório, quem mais pensa nela é o chefe dela e que tá fazendo sentido a palestra, que ela tá se identificando. O Pericles fez uma pergunta, mas será que o olhar do outro, ser observado, sempre acaba causando mudanças, alteração em mim, ainda que inconsciente? A Ana fez uma pergunta objetiva, vou trazê-la para você poder responder. Ela perguntou se você veio para São Paulo sozinho ou se você veio acompanhado. Se quiser já responder, enquanto eu vou puxando. Tá, então deixa eu... O Pericles, a sua pergunta, ela é muito... A gente pode responder até mesmo quando a gente olha no laboratório, né? Até qualquer partícula, ela reage à observação, né? Então, desde uma célula observada, ela reage. Esses experimentos são interessantes. A célula observada, ela reage. Então você imagina a gente, com todo o nosso repertório, com todo aquilo que significa pra gente, todos os sentidos que a gente atribui à presença da outra pessoa. É claro que a gente vai fazer o que com aquilo que gera em nós, que é o X. E a isso a gente pode chamar de inteligência emocional, de autocontrole, de consciência. E no meu encaminhamento final eu vou por aí. Como a gente pode tomar posse desse encontro com o mundo. Em que, pelo menos na maior parte do tempo, o encontro com o mundo, ele gera afeto em mim e eu quero que continue gerando, porque tem dois tipos de gente que não são afetados pelo mundo. São os psicopatas e os mortos. As outras pessoas são afetadas pelo mundo, mas como eu lido com o que o mundo gera em mim, seja o que o outro pensa de mim, seja o que o outro faz comigo. E a Ana pergunta, eu vim com o meu irmão, assim, inicialmente, nós tínhamos feito, isso foi muito importante quando os meus pais perguntaram a mim e ao meu irmão na adolescência se a gente gostaria de buscar fazer os estudos mais avançados, né, terminar o ensino médio e fazer a faculdade fora de Cuiabá. E Cuiabá, claramente, comparado com outras regiões, era muito mais acanhado, né, a formação acadêmica e tal. Então a gente teve essa sorte de poder vir para Ribeirão Preto e depois, na graduação, viemos ambos a São Paulo. Eu fui fazer ESPM e meu irmão foi fazer Mackenzie, ele foi fazer Direito. Você vê que a minha família tem meu irmão advogado, meu pai era advogado, minha mãe advogada. Eu fui o único que deu certo na vida e virou palhaço, né? O resto é advogado, viu, Ana? Tem mais coisa aí, Isa, para eu encaminhar aqui? Tem. Vou trazer, eu vou já costurando uma coisa na outra para tentar trazer o que todo mundo foi falando. O pessoal mandou ver no chat. A Tamires falou que, na verdade, sempre vão pensar algo de você. E ela pensa que, às vezes, é melhor não saber, a não ser que esteja preparado. Então, se você é muito tímido, te julgam, muito tímido também. O ideal é ter equilíbrio, mas tem esse julgamento. E aí eu vou trazer também uma coisa que a Rita falou, que tem dentro do ambiente corporativo, ela sente que existe muita guerra de ego e que algumas pessoas não aceitam o sentimento negativo expressado. Às vezes só aceitam feedbacks positivos e não as críticas. Quer que leia mais um? Quer refletir sobre esses? Estou com medo de ler muitos, daí você me avisa qual Não, é que são comentários que estão sendo colocados, é melhor, né, Isa? Melhor assim, porque a gente não tem muito mais tempo pela frente. Pode continuar. Então eu vou trazer aqui um do Facebook, que tem algumas pessoas assistindo a gente no Facebook. Mandar um abração pro pessoal do Facebook também. Não sei se é assim que fala o nome dela, peço desculpa se eu errei, mas o que ela falou o ruim é que às vezes a gente se importa tanto, principalmente quando tem relação de amor e família, que trava para o que realmente a gente quer. A Andrea perguntou qual que é a sua postura em relação ao que pensam de você. Pergunta difícil, foi colocada aí. E aí trouxeram vários apontamentos, o Dindo trouxe, a Ana concordou, a Natália também, sobre a figura do palhaço e como a filosofia do palhaço e esse encontro com essa figura ajudou nos desafios da vida e do olhar com o outro. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
O João falou sobre os filósofos contemporâneos, que tem filósofos muito bacanas que vem fazendo produções por aí. Acho que é isso, fiz um passadão. Muito bom, obrigado, Isa. Quero agradecer quem está com a gente até agora. Só lembrando, Isa, por gentileza, você podia colocar já o link da lista de presença, que é algo importante no Canto Educa, né? A Isa vai pôr o link e aí, antes de você desaparecer no mundo, por favor, registra lá a sua presença. É bem importante para o projeto isso. Eu queria fazer uma conexão disso, dessa colocação, dessa pergunta que foi feita em relação à minha postura frente ao que pensam de mim e a ideia da palhaçaria, e o que a potência da palhaçaria pode nos oferecer, indo além do ofício, que já é maravilhoso, da estética, das possibilidades técnicas da palhaçaria. Estou falando mais no aspecto filosófico mesmo, que aí cabe a qualquer pessoa a provocação e não exclusivamente a quem vai simbolizar com o nariz de vermelho ou com a maquiagem e figurino e tudo mais. Olha, buscando ser mais transparente e sincero, assim, eu consigo sentir algo que me anima, que me dá uma boa esperança e um entusiasmo de que sim, o que o outro pensa sobre mim é relevante, me afeta. Quando não me afeta é porque de verdade eu não tenho nenhum vínculo com a pessoa, zero, para não me afetar, ou pior, tendendo ao negativo. E aí eu já não sei se é uma defesa minha colocar o outro no lugar do desprezo, em que eu aniquilo o lugar do outro para não lidar com aquilo que o outro pensa de mim, ou se realmente é não me importa porque eu também não me importo com a pessoa. No fundo eu acho que eu me importo e eu não quero deixar de me importar. O que eu quero é saber lidar melhor com isso. O que eu quero é inclusive saber lidar melhor com o encontro com quem pensa algo de mim e que eu não gostaria que a pessoa pensasse aquilo de mim. E eu gostaria de criar meios de construir um novo pensamento da pessoa a meu respeito. Então, o que eu me considero nesse sentido é que me anima muito a capacidade de me valer do pensamento do outro como caminho, não como entrave. Porque eu quero viver com pessoas por perto. Eu quero ter gente por perto na minha casa, eu quero ter gente por perto no meu trabalho, eu quero ter gente por perto na rua, eu quero viver em grupo. Então eu quero aprender a conviver melhor. E eu vou voltar à questão do palhaço. Tem uma consideração que eu gostaria de compartilhar, gente. Como a gente pode conseguir ter essa postura frente à vida? Porque é uma tremenda fortaleza essa para mim, é uma fortaleza enorme. Por isso que quando eu falei para vocês que eu sinto que eu estou aos poucos me aprimorando nessa capacidade, porque eu considero essa capacidade de lidar com a divergência, com o olhar do outro. Porque quando é o olhar de elogio, de torcida, de dizer como você é incrível, aí eu acho que nem cabe discutir aqui, né? Porque chega aí, chega mais, né? Manda aí, mano. Manda like aí, beleza. Agora, a gente está discutindo no sentido do quanto a gente atribui poder ao mundo, no sentido de travar a nossa caminhada pelo mundo, ou a fundação do nosso mundo, aí que me interessa. Então, essa é uma fortaleza gigante para mim. E eu cada vez mais venho percebendo que quando eu banco o meu lugar no mundo, ou seja, quando eu vou me conciliando com a vida, no sentido de que, na maior parte do tempo, eu quero estar onde eu estou. Eu quero estar com quem eu estou. Eu quero estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu vejo sentido nisso, eu vejo valor nisso.
ou se quiser uma palavra do momento, assim, eu vejo propósito nisso. Eu estou fazendo isso de propósito, eu não estou fazendo por acaso, sem querer, de repente acordei e estou no trabalho de novo. Nem sei como eu cheguei aqui. Não, é uma escolha. E é claro, de novo aqui, eu sempre tomo muito cuidado porque é sempre um parênteses, né? É um baita privilégio poder pensar dessa forma. Né? Num país tão desigual quanto o nosso e tanta gente não tem a menor condição de escolher, né? E tem que ir pro pau mesmo, sabe? Tem que dar conta da base da pirâmide do Maslow, que é o que dá conta tanta gente ainda, infelizmente. Mas estou falando entre nós aqui, então me parece que quanto mais eu me concilio com a vida, e essa conciliação também é uma habilidade, né, gente? Porque chega uma hora, eu não sei se é a maturidade que vai se aproximando, e ela sempre está se aproximando, porque você está vivo, você está ficando mais maduro. Só tem um lado, né, do negócio. Não quer dizer que você precisa perder a jovialidade, mas você está encaminhando para mais experiência, mais vivência e tudo mais. Em que não é você diminuir expectativas em relação à vida. Eu acho que isso empobrece a vida, no sentido de, que vier tá bom, né? Não sei, não é disso que eu estou falando, tá, gente? O que eu estou falando é o quanto de verdade eu consigo ter, e aí entra a palhaçaria e me ajuda muito, o que eu chamo de uma lente generosa. Não é uma lente imbecil para o mundo. Não é uma lente boba, tola no mau sentido. É uma lente generosa que consegue olhar para o mundo e também encontrar beleza. E também, porque a feiura está garantida. Eu não preciso vender essa ideia para vocês. A feiura do mundo está garantida. Para onde você olha, você também vai encontrar feiura. Agora, o quanto a gente se empenha nesse entendimento do nosso lugar no mundo, e aí eu estou chamando isso de autopercepção, autoconhecimento, e se eu não sei a diferença, para mim, pela ordem, é autopercepção para gerar autoconhecimento, porque se eu não investigo esse projeto aqui, hoje, tem tudo o que eu vivi no passado, mas hoje, eu estou aqui. Se eu não investigo, se eu não tenho alguma disciplina de olhar para esse território, para esse fenômeno, como eu me sinto fazendo isso ao longo dos dias? Como eu me sinto com esta pessoa ao longo dos dias? Como eu me sinto nessa relação conjugal, familiar? Enfim, como eu me sinto em relação a este lugar geográfico? É para gente ir para chegar um momento e reunir fatores e elementos e dizer, bom, é aqui que eu quero ficar, é com esta pessoa que eu quero ficar, por hora pelo menos, e banco isso. Esse é o estado de presença, é o estado protagonista de presença, quando eu banquei tá lá. E aí com essa maturidade existencial, ou com essa noção de si, fica menos grave aquilo que a outra pessoa vai trazer. Não menos importante, mas menos grave, porque menos que venha, mesmo que venha algo que te incomode, você tem um lugar. Você tem um lugar. Então alguém vai trazer algo e não vai te destruir com uma fala. Pode te chatear, pode te fazer chorar, pode te emocionar, pode te incomodar, mas você tem um lugar. E muitas vezes a gente confunde individualismo com individualidade. E a gente tem uma pregação de que é ruim o ser que é autônomo. Ai, nossa, ai, credo, se basta, viu, credo, essa pessoa se... Ai, socorro, pessoas que se bastam. Ai, parece que não precisa de ninguém. Percebe que é uma resistência a pessoas autônomas, como se pessoas autônomas não gostassem de estar com pessoas? Não acho que é assim. Eu sinto que quando a gente vai ganhando autonomia, a gente vai ganhando capacidade de estar melhor com as pessoas. E isso, para mim, beira uma fala de autoajuda, porque é tão óbvio isso para mim. E aí, minha gente,
Temos alguns minutinhos e já vamos terminar já. É óbvio que vai sobrar coisa aqui nas minhas... Eu queria que a gente pensasse o quanto a gente anda sendo regulado pelo mundo e tem questões objetivas que vão nos regular e ponto. Ou então você vai ter que buscar outra sociedade para viver. Então tem os aspectos que são objetivos da convivência. E eu estou dizendo algo muito simples como não dá para ir de carro por cima da calçada. Não pode. Se for, está errado. Isso são normas pautadas em princípios de convivência, tudo isso né? Questões objetivas. Aí tem as questões subjetivas, né? que se cruzam com essas. A gente não pode muito com as questões objetivas nesse sentido que eu falei, mas a gente pode entender, e eu sugiro que a gente entenda cada vez mais as questões subjetivas. Como é que faz isso? Eu não faço a menor ideia. Se a gente não consegue fazer isso sozinho, vale muito procurar ajuda. Vale muito. Gente que te ajude a revelar cada vez mais quem somos. De forma lúcida. Não de forma fanática, por favor. O quanto nos regulam, o quanto a gente permite ser regulado. E aí tem uma sequência de competências que eu quero ir encaminhando para a gente fechar, gente. Quanto mais a consciência vai se ampliando, consciência eu estou chamando desse saber de si, de autopercepção, autoconhecimento, entender o seu lugar. Mesmo que você não esteja 100% contente, você sabe por que você está fazendo aquilo. Você sabe que você está fazendo aquilo agora. Você sabe que isso é um degrau que vai te levar para um outro lugar. A consciência aumenta a chance de equilíbrio emocional. E não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? Tem muita gente trabalhando com essas competências, chamadas competências socioemocionais. Quanto mais consciência a gente tem do nosso lugar, do que a gente está escolhendo, quanto mais eu estou onde eu estou, com quem eu estou, bancando as minhas escolhas, ainda que não sejam, repito, as escolhas que eu considero ideais, eu estou bancando essas escolhas porque eu sei que essas escolhas vão me encaminhar dentro do meu processo para algum lugar. E se não vão, rebele-se. Aí é contigo, rebele-se consigo mesmo e não se conforte nisso. Agora, se é um plano de transição, respira e vai. Porque um plano de transição, às vezes, leva mais tempo. O meu plano de transição, quando eu resolvi sair da firma, a última firma que eu trabalhei, agora, olha engraçado, em setembro vai completar 20 anos. Vão completar 20 anos desde a minha última carteira assinada. Em setembro de 2000 eu pedi demissão da firma. E de lá para cá eu sou um empreendedor, eu sou um autônomo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu deixei para o final isso aqui para dizer, nos últimos 5 anos, quando eu venho sentindo uma ampliação dessa noção de mim no mundo, quando isso vai, sabe quando assenta a poeira da correria e você começa a entender melhor a paisagem porque a poeira assentou um pouco, você vai continuar caminhando na direção que você escolheu, mas a poeira assentou porque você já não está mais na correria. As coisas vêm acontecendo de um jeito muito mais interessante. Atenção, inclusive no aspecto econômico, que é um aspecto objetivo da vida. E que faz sentido pensar nisso, porque a vida é mediada por questões econômicas também. Né? Então, esse saber de mim, esse empoderamento, se quiser essa expressão, nesse sentido do meu poder, da minha potência, do que eu sou capaz, porque fui encontrando meu lugar no mundo, e isso foi me dando mais tesão e mais vontade de estudar mais, de me preparar mais,
de me tornar mais valioso naquilo que eu estou fazendo, de me tornar mais raro naquilo que eu estou fazendo, também me trouxe muito mais oportunidades profissionais. Então, inclusive nesse setor da nossa raridade frente ao mundo, porque se você quer olhar o que vão pensar de mim, nesse sentido, o que será que pensam de mim e de você? Ah, é mais um, ou é alguém que tem autenticidade, portanto tem um valor diferente, porque tem uma marca ali, tem um registro de um ser autêntico. E a autenticidade, sinto muito, não me parece que vem de graça, porque o que vem de graça por osmose e por consequência é uma estrutura de repetição. E nós passamos pelas estruturas de repetição, como eu disse, nós passamos por famílias que nos moldaram, às vezes por muito amor, porque é assim que tem que ser. Todo mundo é assim. Vai você ser diferente? Vai querer largar tudo para viajar pelo mundo? Tá doida? O que é isso? Vai querer ser atriz agora? Só falta essa, né? Palhaço? Você vai se largar o curso de educação física para virar palhaço? Então, assim, às vezes é por muito amor isso tudo. Mas, assim, essa autenticidade que é nossa, é nosso lugar no mundo, que vai nos fazer, quem sabe, aprimorar a relação com o que o outro pensa da gente e converter isso em algo bom, em algo potente, em algo de parceria e não de medo, de insegurança, de desconforto. Repito, pelo menos na maior parte do tempo. Porque tem hora que vão perturbar a gente, tem hora que vão encher o saco da gente, tem hora que a gente vai ser o outro incômodo para o outro, né? Mas eu estou falando na maior parte do tempo. Então pensa nisso, olha, consciência do meu lugar. Isso pode me trazer mais inteligência emocional, eu me brutalizar menos e me parece que uma espécie de como um caminhão de lixo desgovernado fazer chegar nos outros a minha brutalidade, o meu desgoverno, o meu desajeito. Então quanto mais consciência, aumenta a chance de mais autocontrole, de mais equilíbrio emocional. E com isso aumenta a resiliência. É claro, porque a gente vai tomando pancadinha da vida. A vida vai te casquetando. E a ideia do equilíbrio emocional, porque eu tenho mais consciência de mim, do que sou, do que quero, do que posso, do que permito ou não, faz com que eu seja mais resiliente. E apesar desses tropeços, e aí o palhaço é maravilhoso, porque apesar dos tropeços, e não é que o palhaço gosta de perder, gosta de apanhar, ele entendeu que essa é parte da vida. E para seguir em frente com energia, com potência, com boa vibração, o palhaço converte isso em algo que o faz seguir. E ainda traz o outro para a conversa, porque a gente não quer seguir sozinho. Então consciência, equilíbrio emocional, da porta para dentro. Aí vem o mundo. Quanto mais consciência, quanto mais equilíbrio emocional, mais chance de um diálogo nutritivo com o diferente. Outra competência importante, diálogo com o diferente. E o que é o diferente? É tudo que não sou eu. É tudo que não sou eu. Então, será que a gente consegue fazer um bom diálogo com o diferente? Será que eu consigo realmente construir ponte? Se eu não estou fazendo um ótimo trabalho de consciência e de inteligência emocional e de autocontrole, de equilíbrio emocional? Você vai contar como é que faz para fazer isso? Não, não sei, não te conheço direito. Mal dou conta de mim. Mas eu percebo que é um caminho e tem muita gente estudando, e tem muita gente mostrando. O lugar do outro é importante, o outro é importantíssimo para a nossa vida. A vida vivida com boas parcerias, para a maioria das pessoas, reverbera numa história, numa obra de vida mais valiosa, que vai fazer a gente se sentir com mais chance de alegria, avançando na vida. Ao mesmo tempo, o lugar do outro é importante e é nutritivo quando não tira o nosso lugar. Porque senão isso vira aquela história da menina e do pássaro encantado, né? Do Rubem Alves, uma história belíssima, que a menina amava tanto o pássaro, mas o pássaro viajava muito, era um pássaro encantado, mas ela amava muito o pássaro, ele sempre ia, mas ele voltava, contava as histórias, até que um dia a menina aprisiona o pássaro, porque ela amava demais o pássaro, e dá uma gaiola de prata para ele, né? E o pássaro definha,
E ela não entende aquilo, porque se ela amava o pássaro e o pássaro o amava, ele estava o tempo todo com ela agora. E ele explica para ela que a natureza dele é viajar e que ele voltaria para contar as histórias, mas ele precisava viajar. Aí a menina liberta o pássaro e sempre que ele tem saudades, ele volta. É bem bonita essa história, né, de relações não abusivas, né, relações que libertam. Para terminar nessa ideia da amabilidade, pessoal, que é uma competência emocional que eu considero das mais nobres, a amabilidade. E eu suspeito que a gente só tenha condições de sermos pessoas amáveis. Amável não é amar todo mundo, não é isso, não, tá, gente? Amar indiscriminadamente, não, nem sei se eu sou capaz, acho que não. Eu não amo todo mundo, não. Com o plano ético, eu tento conviver com todo mundo, né? Mas amar todo mundo, não. Às vezes eu não amo nem as pessoas que estão perto. Mas amável é outra coisa. E eu torço para que a gente consiga ir por esse caminho. Portanto, o que vão pensar de mim? Eu já me importei muito mais no sentido restritivo, num sentido que me prendeu muito, num sentido que me fez me esconder do meu processo de autenticidade. Mas uma vez que eu comecei a caminhar nisso, em buscar a autenticidade, e essa é a minha grande obra, pensando comigo mesmo, né? Eu fui criando as condições para mim também de buscar converter essa pergunta, o que vão pensar de mim, não em algo que aprisiona, mas em algo que cria possibilidades, que cria oportunidades, né? E se as pessoas que estão perto de você não te dão sequer a chance de uma melhor compreensão disso que pode ser tóxico, vale a insistência, se for importante para você. Claro, sempre vale. Mas eu pergunto, quem ama a gente, quer a gente triste? Eu sei que é uma questão perigosa essa, porque às vezes a pessoa do outro lado não tem muitas condições de fazer diferente. Mas o quanto a gente vai se colocar dentro da gaiola de prata por conta do outro. Porque daí a gente se torna a menina e o próprio pássaro enjaulado. Bom, muitas coisas para dizer, mas em respeito ao nosso combinado, eu queria dizer que muita coisa do que eu disse aqui, gente, está inspirado na obra do Spinoza, do Nietzsche, do Zygmunt Bauman, do Byung-Chul Han, do professor Clóvis, Fernando Pessoa, toda essa gente que veio lembrando e que lembra a importância da gente se responsabilizar pelo nosso processo de revolução individual. E isso acontece no mundo, no miúdo da vida. Enfim, Isa, por favor, já agradecendo a sua moderação, queria saber se tem comentários que você queria deixar aqui para a gente terminar, pedindo para as pessoas, por gentileza, registrarem a presença. Mandei aqui de novo, mais uma vez, a lista de presença. Quase todo mundo preencheu, mas faltam umas 3 pessoas aqui que eu tô vendo. Você sabe, Isa, que a gente comprovou uma coisa, né? Quem não assina a lista de presença, a vida costuma ir para trás, a pessoa fica broxa e ou frígida, né? Então, cuidado. Tivemos muitos outros comentários, o chat vai ficar salvo pra gente revisitar depois, se quiser dar uma olhada. O pessoal falou bastante sobre comunicação não violenta, foi uma temática que apareceu aqui, algumas pessoas foram trocando.
Algumas pessoas. A Kaline falou que ela gosta muito de críticas construtivas, mas não tem paciência para jogos, e ela fala um pouquinho sobre essas relações que ela tem com as outras pessoas. Deixa eu ver, eu tinha separado mesmo aqui. Causou um rebuliço aqui a questão da educação física. O pessoal queria saber se você ia fazer, se não ia. Algumas pessoas falaram que iam largar o jornalismo para ser personal trainer. E o Elcio falou sobre os trabalhos do Hércules, e uma coisa que você falou de ser mais Hércules e menos Narciso. Muitos agradecimentos aqui, o pessoal falando, agradecendo, últimas considerações. E aí um monte de coisa que o pessoal começou a mandar agora, que depois a gente... Um monte de coisa. Essas coisas eu tô vendo aqui. Coisa. Então, deixa eu só fechar uma coisinha aqui, que eu gostaria muito de pedir para vocês também, pessoal, que vocês ficassem super atentos aos próximos eventos do Canta Educa. Às vezes não dá para você participar diretamente, mas eu gostaria que a gente formasse uma rede de compartilhamento, porque tem tantos temas e pode interessar a muitas pessoas que estão perto de você, inclusive despertando questões nas pessoas. Se me permitam um ponto, uma fração aqui, pode parecer inacreditável, mas é uma passagem muito, muito simbólica para mim. Quando eu estava na firma ainda, insatisfeito, sem saber o que ia fazer, e eu comecei a fazer alguns cursos, pequenos cursos, porque se eu não sabia direito quem eu era, eu precisava investigar, eu precisava cavucar aqui e acolá. Eu fui fazer um monte de coisa, fui fazer curso, né? E aí num curso de redação, que talvez alguém conheça essa história já, mas no curso de redação, um senhor disse para mim: olha, você precisa trabalhar com sua voz, você precisa fazer um curso de locução, você precisa... Ele insistiu tanto que eu achei que ele estava me chavecando em algum momento, mas não era. Ele reconheceu que eu poderia mergulhar naquele universo, ou seja, perceba que o que os outros vão pensar da gente, se a gente é esse outro que está pensando, quem sabe a gente possa jogar bons afetos nas pessoas que também estão em seus processos de caminhada pelo mundo e também estão buscando as suas autenticidades. Então aquele senhor que eu nem sei o nome me jogou um afeto tão forte de tipo, você pode, você é bom, a sua voz é boa, que eu fui fazer um curso de locução no Senac e no curso de locução eu conheci o Roberto, com quem eu fundei o Canto Cidadão. Percebe? Mas ia acontecer de qualquer jeito. Sei lá, mano, podia ou não, né? Mas, ou seja, não é nem misticismo isso, não é nem um aspecto supersticioso, que eu tô falando, não. Ou seja, foi porque alguém me jogou um afeto que me empurrou para fazer um negócio, eu fui, e lá eu encontrei o mundo, e fui encontrando o mundo, e cheguei aqui com vocês. 19 anos depois daquele afeto que aquele senhor jogou, quando olhou para mim e pensou algo positivo sobre mim. Então, quem sabe a gente possa se transformar, converter também como as pessoas reagem ao que a gente pensa sobre elas, convertendo a nossa forma de olhar para as pessoas, mesmo na hora da divergência, especialmente na hora da divergência que a gente vê a nobreza das partes envolvidas, porque se beijar quando tá tudo bom, tá de boas. Eu quero ver a gente se bicar direito quando a bola tá quadrada, né? Então, queria muito reforçar isso com vocês, gente, agradecendo demais, assim, quase todo mundo foi ficando até o final. A gente vai ter, no sábado, gente, já vai ter uma coisa muito legal, é uma oficina musical de harmonização vocal, em que a Mari Vanucci vai trazer uma provocação do pop a MPB, é uma oficina de harmonização vocal. Não é só para quem canta profissionalmente ou para quem faz projeto de música, não. É para a gente aprimorar um pouquinho mais, tá bom? Então esse é no próximo sábado, às 4 da tarde. E depois na quarta que vem já vai ter uma outra atividade de expressão corporal. Fiquem de olho, tá bom, pessoal? Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquei super feliz. Me deu uma baita sensação boa, ao mesmo tempo uma baita responsabilidade. Ver tanta gente que eu gosto, tanta gente que vem me jogando tantos afetos bons, tanta gente com quem eu já divergi e a gente encontrou caminhos para seguir adiante. Então, o que vocês pensam sobre mim importa bastante e eu crio um compromisso de cada vez mais
exatamente porque importa o que você pensa de mim, tentar fazer o meu melhor para fazer ponte em vez de muro, tá bom? E eu torço para que você possa fazer o mesmo, aí a gente se visita mais. Era o que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigado.